Sobre a metabolização, é muito frequente que a metabolização de um fármaco ou de uma droga, ela aconteça em duas fases. De primeira fase, elas geralmente fazem parte de uma estrutura do hepatócito que chama citocromo P450. Esse citocromo P450 não é uma enzima só, mas é um conjunto de enzimas. Hoje a gente sabe, já conhece centenas, alguns autores falam em milhares de enzimas que podem fazer parte desse citocromo. Então existem algumas enzimas que são oxidases, que vão promover oxidação. Oxidação nada mais é do que a retirada de elétrons de uma substância. Então você tem uma substância, a enzima vai lá, rompe algumas ligações químicas e retira elétrons dessa substância. Redução é o oposto. Então, uma redutase é uma enzima que vai acrescentar, ela vai romper ligação, mas vai acrescentar com isso elétrons à droga, ao fármaco ou à substância original. Hidrólise acontece por meio de hidrolases. Hidrolases são enzimas que quebram, elas rompem a molécula, quebram a molécula em pedaços e transformando isso em outras moléculas, né? Então, outros metabólitos. Né? Metabólito é o produto de reação do metabolismo, né? Nesse caso, da metabolização de fármaco. Então, o produto, né, dessas reações que eu estou falando para vocês, a gente chama de metabólitos. Esses metabólitos, né, oxidados, reduzidos ou hidrolisados, eles agora vão sofrer reações de segunda fase, e que muitas vezes acontece no próprio fígado, só que por meio de outras enzimas. Essas enzimas de segunda fase normalmente não fazem parte do citocromo, elas estão no citoplasma, mas o que tem em comum todas essas enzimas é que elas vão acrescentar alguma outra molécula ao metabólito que foi formado na primeira fase, tá? Algumas reações podem acontecer no próprio citocromo. Tá? Algumas dessas reações de segunda fase acontecem no citocromo, mas a maioria acontece no citoplasma por meio de outras enzimas. Existem algumas moléculas que o nosso corpo usa para acrescentar a molécula do fármaco ou da droga. Né? O glicorunil é uma delas, o sulfato é outra, o acetil, a metila, né, o metil, e a glutationa. Então, de uma forma resumida, o que acontece é o seguinte: existem transferases, existem algumas enzimas que vão transferir essas moléculas de sulfato, acetil, metil, glutationa ou glicorunil e adicionar ao metabólito do fármaco. Tá? O intuito disso é o seguinte: o sulfato de alguma coisa ele costuma ser mais hidrossolúvel do que aquela coisa. Reações de primeira fase, elas vão preparar a droga para uma outra fase, que é uma fase sintética, onde vai acontecer conjugação do metabólito com glicorunil, sulfato, acetil, metil ou glutationa. Mas no final das contas, o objetivo dessas duas fases, e sobretudo da segunda fase, é tornar a substância mais hidrossolúvel. E por que é importante ela se tornar hidrossolúvel? Porque é a melhor forma de eliminar ela pela urina. A maior parte dos medicamentos e drogas, elas são eliminadas no nosso corpo de carona com a urina. E para uma substância ir, né, e se dissolver na urina, essa substância ela tem que ser hidrossolúvel. Quanto mais hidrossolúvel ela for, mais fácil é você eliminar essa substância. Então, indução enzimática. Algumas substâncias têm a capacidade de induzir a formação de mais enzimas metabolizadoras. Então, isso quer dizer que quando você usa essas substâncias, você produz mais enzimas e o seu fígado aumenta a capacidade dele de metabolizar substâncias. Eu vou dar um exemplo bem prático. Quando você, dependendo da dose, é claro, se for uma dose muito alta, o teu hepatócito vai produzir mais enzima metabolizadora numa tentativa de metabolizar mais rápido o álcool se você beber de novo, em algum outro momento.
E isso quer dizer que uma pessoa que beba demais diariamente, muitas vezes, né, por semana, o fígado dela metabolizar o álcool. Por isso, essa pessoa geralmente vai precisar de doses cada vez maiores do álcool para ter os mesmos efeitos que ele tinha anteriormente. Então você começa bebendo quantidades muito pequenas do álcool, daqui a pouco você já está bebendo uma quantidade maior, maior, e daqui a pouco você está bebendo uma garrafa inteira de pinga e não percebeu ainda nenhum tipo de efeito, uh, nenhum efeito do álcool, né? Ele é como se que nem água, né? A gente até usa essa expressão. Nossa, ele bebe e para ele bebe tanto que a pinga parece que é água. Esse fenômeno acontece porque o fígado dele está cada vez mais competente, mais apto a metabolizar. Ele precisa de doses cada vez maiores para ter o mesmo efeito que anteriormente. O processo desse fenômeno se chama tolerância. Ele desenvolveu tolerância. E alguns medicamentos também são indutores enzimáticos, igual ao álcool. Então, cada vez que você toma esse medicamento, o teu fígado vai produzir mais enzimas metabolizadoras e você vai necessitar cada vez de doses maiores daquele fármaco. Um outro problema disso é que essas enzimas são exclusivas para o álcool ou para aquele fármaco. Muitas vezes, quando você induz a formação de uma enzima, ela também vai metabolizar mais rápido outros fármacos, outras drogas que o paciente possa vir a tomar. É por isso que uma pessoa usuária de álcool, usuário de drogas injetáveis ou crack, são pessoas muito difíceis da gente sedar ela, por exemplo. Você não consegue anestesiar, ou mesmo medicamentos para hipertensão, eles não têm o efeito que deveria ter, que a gente esperaria que tivesse numa outra pessoa, porque é como se o medicamento chegasse no fígado, o fígado destruísse e aquilo passa a ser que nem água. Né? Então o medicamento não está fazendo o efeito que era, porque ele está sendo destruído muito mais rápido do que deveria. Então, esse processo de indução enzimática que leva à tolerância farmacológica. E lembrando que não é só a droga que a pessoa usa, como álcool, ou barbitúrico, ou o medicamento, mas várias outros medicamentos e outras substâncias acabam de carona também sendo metabolizados mais rápido. Inibição enzimática. Algumas substâncias movem a inibição de enzimas metabolizadoras, e aí, de modo contrário, ao invés de você metabolizar substâncias mais rápido, essas substâncias vão ficar acumuladas, você metabolizar numa velocidade muito menor. Isso pode levar ao surgimento de intoxicação, porque você está acumulando a droga. Ou, por exemplo, metabólitos tóxicos. É o caso, por exemplo, do álcool de novo. O álcool, quando algumas enzimas são inibidas, por exemplo, uma que chama aldeído desidrogenase, ela impede que um metabólito muito tóxico do álcool, um metabólito menos tóxico. Então, o etanol, que é um aldeído, ele é um metabólito resultante do metabolismo do etanol, né? O com O. E aí ele se transforma em etanol, Al com A. Né? O aldeído é uma outra substância tóxica que o etanol. E se você bloqueia essa enzima aldeído desidrogenase, esse aldeído formado ele vai ficar mais tempo no corpo da pessoa. Isso vai ter tóxicos muito desagradáveis. Essa pessoa vai ter uma ressaca muito grande, às vezes até mesmo bebendo quantidades pequenas de álcool, porque a quantidade de álcool formado acumulado vai ser maior do que deveria. Né? E isso leva a um mal-estar muito grande, cabeça, ou seja, sintomas de ressaca. Existe um fármaco que faz isso, chama disulfiram. O disulfiram ele era usado para beber, porque elas tomavam muito mal quando bebiam. Outra droga que faz isso, que na verdade outro medicamento que faz isso, ele não era usado para isso, não normalmente, é o metronidazol parasitário, mas a pessoa que toma o antiparasitário, o metronidazol, que é o Flagyl, também acaba tendo esse sulfiram. Ela, mesmo com doses baixas de álcool, vai ter um sintoma parecido com ressaca e vai ficar intoxicado. Então, isso acontece por conta da inibição dessa enzima, que chama aldeído desidrogenase. Tem vários fármacoenzimas, por exemplo, o cloranfenicol, a tetraciclina,
Alguns inseticidas, como inseticidas fosforados, eles vão usar inibição de enzimas metabolizadoras. E isso vai fazer com que se acumule o fármaco ou um metabólito, e muitas vezes esse metabólito é muito tóxico. Tá? Então, tem dois fenômenos aqui: quando você produz mais enzimas e, portanto, o seu fígado fica melhor para metabolizar coisa, você consegue destruir alimentos mais rápido do que deveria. Também tem o efeito da inibição enzimática, que daí é o oposto. A enzima fica bloqueada e isso faz com que os metabólitos se acumulem e isso pode levar a uma intoxicação. Então, são dois fenômenos importantes que podem acontecer por conta de ação sobre as enzimas metabolizadoras. Um outro fenômeno importante que acontece relacionado à metabolização de fármacos é o efeito de primeira passagem. Tá? A metabolização pré-sistêmica, o efeito de primeira passagem. Não são sinônimos, mas são fenômenos muito semelhantes. A história é a seguinte: medicamentos que são absorvidos no estômago, intestino e na porção proximal do reto, eles acabam sendo conduzidos para o fígado. Né? A circulação sanguínea do trato digestório, na sua maior parte, na sua maior extensão, vai então levar o sangue para o sistema porta-hepático, ou seja, esse sangue que estava irrigando o trato digestório, ele vai capturar essas moléculas de fármaco, por exemplo, e conduzir até o fígado. E como a gente já viu, o fígado é o grande órgão metabolizador do nosso corpo, principalmente por conta das enzimas metabolizadoras do citocromo P450 e outras enzimas que podem estar presentes ali no hepatócito. E a gente já viu que algumas pessoas são metabolizadores rápidos, outras pessoas são metabolizadores lentos. A gente viu que pode haver indução enzimática, pode haver inibição enzimática, mas o fato é, a maior parte do fármaco, então, que é absorvida nessas áreas, né, do trato digestório, elas acabam sofrendo metabolização. E em alguns casos, essa metabolização ela é tão grande, ela é tão extensa, que você nem pode dar o medicamento pela via oral, por exemplo. Porque assim que esse medicamento chegar no fígado, o fígado vai metabolizar 100% da droga. Às vezes, ele não vai conseguir metabolizar tudo, vai só metabolizar uma parte. Isso quer dizer que na corrente sanguínea, depois, vai chegar uma quantidade de fármaco que pode até mesmo agir. Então, em algumas situações, mesmo acontecendo efeito de primeira passagem, a gente pode dar o medicamento pela via oral, mas numa dose que vá compensar a perda. Então, uma dose maior do que se eu fosse administrar pela via endovenosa, por exemplo. Porque a via endovenosa não sofre efeito de primeira passagem. Então, a gente às vezes tem que compensar essa metabolização aumentando a dose. O problema é que lembra que muitas vezes um fármaco ou uma droga recreacional, por exemplo, uma droga de abuso, ela pode gerar metabólitos tóxicos. Então, eu não posso simplesmente aumentar a dose de um medicamento ao bel prazer, simplesmente porque eu acho que isso vai fazer com que chegue uma quantidade maior de fármaco no órgão-alvo. O problema é que muitas vezes essa reação de metabolização ela vai gerar metabólitos tóxicos que podem inclusive intoxicar o fígado. Isso é o que acontece, por exemplo, com o alcoolista. Eu falei para vocês que o consumo de álcool acaba gerando metabólitos tóxicos e é muito comum que a pessoa use doses cada vez maiores do álcool. Chega um certo momento que a quantidade de álcool ingerida é tão grande que a quantidade de aldeído acético produzido é tão grande que isso não causa só ressaca, pode começar agora a levar à morte dos hepatócitos. Então, essa pessoa vai entrar num processo de desenvolvimento de uma cirrose hepática. A cirrose hepática é uma necrose, né, do fígado, é a morte dos hepatócitos,
e que vai aí dando lugar para um tecido cicatricial que não tem função hepática. Então a pessoa começa a perder capacidade de metabolismo. Então, assim, efeito de primeira passagem, ela pode acontecer ou não. Tem drogas, por exemplo, que não sofrem metabolização hepática, então não vai ter efeito de primeira passagem. Quando ocorre efeito de primeira passagem, ele pode ser total ou parcial. Você pode metabolizar totalmente ou parcialmente uma determinada substância. Quando isso acontece de forma parcial, a gente até pode cogitar dar a medicação pela via oral, por exemplo, né, por uma via que sofra efeito de primeira passagem, EPP. Porém, a gente tem que levar em conta que doses muito altas de uma determinada substância pode levar a efeitos adversos que podem ser graves ou não, mas podem levar a algum problema. Não é só porque sofre efeito de primeira passagem que eu vou aumentar a dose indefinidamente. Tá? Agora, tem algumas vias entéricas, enterais, que não sofrem efeito de primeira passagem. Uma delas é a sublingual. A via sublingual, a irrigação que acontece na cavidade oral, ela não conduz esse sangue até o fígado. A circulação, então, que acontece na cavidade oral, ela leva direto à circulação sistêmica, ou seja, fármacos que forem absorvidos pela via sublingual já vão chegar direto na circulação sistêmica e de lá elas podem ir para os órgãos-alvo. Por isso que a via sublingual ela é extremamente importante. Primeiro que ela é bem vascularizada, é mucosa, que favorece a absorção e, além de tudo, não sofre efeito de primeira passagem. É uma via muito importante para a gente usar em emergências. Vai chegar rapidamente quantidades muito grandes de substância aos órgãos-alvo. Agora, uma outra via que sofre efeito de primeira passagem, mas é reduzido, é a via retal. Porque a porção distal do reto é irrigado pela circulação sistêmica. A parte proximal do reto pode sofrer efeito de primeira, ela conduz o sangue ao sistema porta-hepático, então a droga pode sofrer efeito de primeira passagem. Mas uma parte da droga, aquela que foi absorvida na porção distal, ela não vai sofrer efeito de primeira passagem. Isso vai fazer com que chegue uma quantidade grande do fármaco nos órgãos-alvo. Então, isso seria uma alternativa. Alguns fármacos que você não poderia dar pela via oral, porque estômago e intestino conduzem ao sistema porta-hepático e pode ter efeito de primeira passagem muito grande, uma alternativa seria você tentar usar pela via retal. Uma outra alternativa, e que é o que geralmente a gente usa, é mais comum a gente usar, é usar uma via parenteral, porque nenhuma via parenteral sofre efeito de primeira passagem. Então, o fármaco usado pela via endovenosa, intramuscular, subcutâneo, ou mesmo transdérmica, intradérmica, ou pela via pulmonar, ou, deixa eu pensar, outra via que é comum. Na verdade, acho que eu citei praticamente todas as vias parenterais, as comuns, né, as não excepcionais. Bom, o fato é que, quando você usa uma via parenteral, o fármaco não vai ser conduzido para o sistema porta-hepático e ele não vai sofrer efeito de primeira passagem. Isso não quer dizer que o medicamento não vai ser metabolizado no fígado. É bem comum que esse medicamento também seja metabolizado no fígado, mas não vai ser numa passagem anterior à circulação sistêmica. Então, o problema é a primeira passagem, que no caso da via oral, às vezes inviabiliza o uso do medicamento. Agora, se você administrou pela via endovenosa, o medicamento, grande parte dele já vai chegar no órgão-alvo e vai agir. Uma parte vai para o fígado e vai ser metabolizado. Isso vai acontecer ao longo do dia inteiro, né? A metabolização hepática ela não acontece só com os fármacos provenientes da via digestória. Na verdade, qualquer fármaco que estiver circulando no seu sangue pode sofrer metabolização hepática. Tá? Só não vai ser em primeira passagem. Bem? Sobre a excreção ou eliminação dos fármacos. Bom, tudo que eu estou falando para fármaco serve também para droga de abuso. Como vocês podem ver,
O álcool é um bom exemplo, né, porque ele passa por diversas dessas, né, desses, ou metabolização, pela destruição, pela absorção, então dá para usar bastante esse exemplo do álcool, né? E por onde a gente elimina a maior parte dos metabólitos do álcool, né, que é o etanol e o ácido etanóico, é pela via urinária, né? O próprio álcool também ele conseguiria ser porque ele é hidrossolúvel, ele consegue ir para a urina numa quantidade pequena, mas o etanol, que é o aldeído acético, e o ácido etanóico, que é o ácido acético, eles são melhor eliminados mais rapidamente, porque eles são mais hidrossolúveis. E eu falei para vocês que aqueles fármacos que são metabolizados em primeira e segunda fase, eles acabam recebendo grupamentos como sulfato, glutationa, glucuronil, metilas ou acetilas, que acabam também tornando o fármaco geralmente mais hidrossolúvel. E isso é para favorecer a eliminação pela via urinária. Então, a maior parte dos medicamentos é eliminado pela urina. Você tem outras vias de eliminação de fármaco, né? Fármacos e drogas de abuso. Por exemplo, se a substância ela é volátil, ela evapora, você pode eliminar pela via pulmonar. Não é à toa que a gente pega e faz o teste do bafômetro para estimar a quantidade de álcool, né, que aquela pessoa tem no sangue. Aquele álcool que está sendo detectado pelo aparelho não é o álcool que estava na boca da pessoa, é o álcool que estava no pulmão. E esse álcool chegou no pulmão pela circulação, né, circulação sistêmica. Então, quanto mais álcool tem no sangue, mais álcool vai aparecer no alvéolo, e aí você vai eliminar mais álcool pela via respiratória, né? E isso pode ser detectado, então, por aquele equipamento. Então, alguns medicamentos também podem usar essa via de eliminação. Por exemplo, os anestésicos gerais inalatórios, tá? O Etrane, o alotano, o flotane, esses caras, eles são voláteis, né? Eles são substâncias bastante voláteis, evaporam fácil, e uma parte deles é eliminada pela via respiratória. Uma parte também pode ser eliminada por meio de metabólitos hidrossolúveis, porque esses fármacos, alguns deles eles podem sofrer metabolização hepática. E aí ele cai na corrente sanguínea já como uma molécula hidrossolúvel. E isso vai fazer com que uma parte vá para a urina. Então não é só porque o fármaco ele é volátil que sempre vai ser eliminado 100% pela via respiratória, mas a via respiratória ela é uma via importante em alguns casos. Outra via de eliminação é leite materno, por exemplo. Né? No leite materno, o leite materno tem água e muitos medicamentos e seus metabólitos são solúveis em água, como a gente viu. E isso pode, então, levar esses medicamentos e esses metabólitos, que podem ser extremamente tóxicos em algumas situações, para o leite materno. E aí a criança, né, vai estar recebendo uma quantidade grande de substâncias que podem ser bastante tóxicas. O leite também tem gordura. E isso faz com que alguns fármacos ou metabólitos que não são hidrossolúveis caiam também no leite. Então, o leite materno, além de ter substâncias hidrossolúveis, podem ter substâncias lipofílicas, lipossolúveis. E isso pode ser também um grande problema, né, quando você está medicando a lactante. Por isso que muitos medicamentos são contraindicados em pessoas que estão amamentando, né, numa tentativa de preservar o lactente, quem está recebendo aquele leite. A gente tem que levar isso em conta também quando for dar medicamento para uma mulher que, né, está nesse processo. Outra coisa importante aqui é que você também pode eliminar alguns medicamentos pela via biliar. O que é a via biliar? A bile, ela é uma espécie de um sabão, ela é um surfactante que é produzido pelo fígado. E o objetivo da bile é auxiliar na digestão de gorduras da dieta. Então essa bile ela vai ser levada, né, ao intestino, né, ao duodeno, justamente para poder ajudar na digestão das gorduras. Só que, como ela é um surfactante, ela é um sabãozinho,
ela tem afinidade por moléculas que são lipofílicas, lipossolúveis. Então, alguns medicamentos ou alguns metabólitos de medicamento que são lipossolúveis e, portanto, não poderia nunca ser eliminado pela urina, acaba indo de carona com a bile e sendo eliminada junto com as fezes. Então, isso a gente chama de via biliar. Tem um probleminha nessa história. O probleminha nessa história é que alguns fármacos que são lipofílicos, lipossolúveis, lembra que a absorção de substâncias lipídicas, lipofílicas, é maior do que as hidrofílicas? Então você lançou esse metabólito ou esse fármaco no duodeno e ainda tem vários metros de intestino onde esse fármaco pode ser reabsorvido, ele ou o metabólito dele pode ser reabsorvido e ele vai agir de novo, ele vai para a circulação de novo, ele vai ser conduzido para o fígado, para o sistema porta-hepático, e de lá ele acaba sendo conduzido para a circulação sistêmica, e na circulação sistêmica ele pode de novo chegar em órgãos-alvo, ou ele pode de novo sofrer metabolização e eliminação. Tá? E a eliminação pode ser de novo pela via biliar, e ele de novo pode ser reabsorvido no processo. Tá? Então, quando acontece isso, você tem uma dificuldade grande de eliminar a droga. Essa droga deveria ser eliminada com as fezes, mas não está conseguindo, ela está sendo reabsorvida no processo. Isso pode levar a um acúmulo daquela droga ou dos metabólitos dessa droga no corpo. Isso pode gerar uma intoxicação ou outros problemas. Isso a gente chama de ciclo de retenção enterohepático. Então, é o ciclo que a droga fica retida entre, né? Entre, na verdade, não, mas envolvendo, né, o intestino e o fígado. Se ficasse só entre o fígado e o intestino, estava bom. Mas o problema é que a gente tem que lembrar que do fígado, essa droga vai acabar indo para a circulação sistêmica de novo, e aí ele pode exercer os seus efeitos, ou farmacológicos ou tóxicos. Tá bom?